O icônico ator Michael Landon foi uma estrela, popular pelos seus papéis em Bonanza, Little House on the Prairie, A Highway to Heaven. No entanto, havia muito mais na sua vida do que a maioria das pessoas sabia. O episódio final de Little House on the Prairie não só encerrou uma série, como também partiu corações. Durante quase uma década, Michael Landon foi a força motriz por detrás de tudo, moldando cada lágrima, cada triunfo e cada lição em Walnut Grove. Mas enquanto o público via o calor de Charles Ingalls nos bastidores, Landon travava batalhas muito mais profundas do que qualquer um imaginava. Anos mais tarde, após o seu trágico diagnóstico e prematuro falecimento, os fãs recordariam aquele episódio final e perguntar-se-iam: seria mesmo apenas ficção ou a sua despedida silenciosa do mundo, a ascensão de Charles Ingalls? Michael Landon não interpretou apenas Charles Ingalls, tornou-se ele. Quando Little House on the Prairie estreou em 1974, o público apaixonou-se instantaneamente pela força e compaixão que emanavam da sua performance. Semana após semana, Charles Ingalls tornou-se um símbolo de integridade, esperança e resiliência. Mas o que a maioria dos telespectadores não percebeu na altura foi o quanto disso vinha diretamente do próprio Landon. Antes de Little House on the Prairie, Landon já se tinha consagrado como Little Joe Cartwright em Bonanza, um dos westerns de maior sucesso na história da televisão. Esta experiência moldou-o não só como ator, mas também como um homem que compreendia o que o público queria sentir. Por isso, quando a NBC decidiu adaptar os adorados livros de Laura Ingalls Wilder, souberam exatamente a quem recorrer. Mas Landon não recebeu apenas o papel de Charles, recebeu as rédeas criativas de toda a série. E usou-as para criar algo que definiria a televisão durante quase uma década. Desde o início que Landon encarou a série como uma missão. Queria contar histórias sobre pessoas reais, sobre a família, o amor e as escolhas morais que importavam, mas não se apoiava em efeitos chamativos ou em grandes espetáculos. Em vez disso, o cerne da série sempre foi a emoção humana. Como produtor executivo e realizador, Landon moldou tudo, desde o tom da música ao ritmo dos diálogos. A sua marca estava em cada cena, em cada olhar, em cada lágrima que caía naquela pradaria poeirenta. Ao longo dos anos, Landon desempenhou mais funções do que a maioria das figuras de Hollywood alguma vez desempenhará. Participou em 187 episódios como Charles Ingalls, produziu 204 e escreveu, ou realizou pessoalmente muitos dos mais impactantes, incluindo Remember Me, onde abordou o luto e a resiliência com uma simplicidade comovente. Era famoso nos sets de filmagem pela sua disciplina e eficiência, concluindo frequentemente as cenas antes do prazo e com um orçamento mais reduzido. Mas, mesmo com essa eficácia, nunca sacrificou a emoção. Se uma cena não parecesse autêntica, não ia para o ar. No final da década de 1970, Little House on the Prairie tornara-se um marco televisivo. Uma rara mistura de fé, família e realismo rústico que cativava os espectadores de todas as idades. Foi nomeada para vários prêmios Emmy e tornou-se um dos dramas familiares mais adorados da história americana. Mas por detrás de todo este sucesso, havia um outro lado da história, repleto de conflitos criativos, frustrações escondidas e escolhas difíceis que testavam até a paciência de Landon. Embora a série parecesse inocente no ecrã, nem tudo era tão pacífico como aparentava. A casa na pradaria não se esquivava aos recantos mais sombrios da vida. Michael Landon acreditava que, para as famílias se reunirem semanalmente, as histórias precisavam de refletir tanto a beleza como a dor de ser humano. Sob a sua liderança, o programa abordou temas que a maioria dos programas familiares dos anos 70 nem sequer mencionava. Morte, vício, maus tratos e racismo. Tudo isto encontrou espaço em Walnut Grove. Episódios como May We Make Them Proud exploraram a dor inimaginável da perda de um filho, enquanto outros abordaram o vício em substâncias ilícitas e o preconceito social com uma honestidade crua. Landon tinha o dom de entrelaçar temas difíceis em histórias que ainda transmitiam esperança. Não acreditava em dourar a pílula, mas sempre acreditou na redenção e que, mesmo nos piores momentos, as pessoas podiam voltar a encontrar a luz. Mas esta ousadia trouxe consigo uma série de críticas. Alguns críticos acusaram a série de ser excessivamente sentimental, enquanto outros acharam que ia longe demais para um programa familiar. Tornou-se um daqueles raros programas que pareciam irritar ambos os lados do espectro cultural, com alguns a chamarem-lhe demasiado moralista e outros demasiado progressista.
Nas retrospectivas modernas, os críticos ainda debatem se a série estava à frente do seu tempo ou se era um produto das contradições da época. Landon, no entanto, nunca pareceu incomodado com a controvérsia. Dizia sempre que a série não era sobre política, mas sim sobre pessoas. Ainda assim, houve momentos em que a autenticidade da série foi posta em causa. Os historiadores salientaram que certos enredos distorciam a verdade sobre a vida no século XIX. Os educadores criticaram a série pela sua representação romantizada da fronteira. Mas o foco de Landon não era a precisão histórica, mas sim a verdade emocional. Explicou, em tempos, que o seu objetivo não era criar uma peça de museu, mas contar histórias que despertassem sentimentos nos espectadores, que fizessem as famílias falar entre si depois dos créditos finais. No entanto, por mais que Landon inspirasse lealdade e admiração, também exigia perfeição, e nem todos conseguiam acompanhar. A sua busca por controle e excelência gerava ocasionalmente tensão no set, principalmente com a colega de elenco Karen Grassel, que interpretava Caroline Ingalls. Grassel revelou mais tarde ter falado abertamente sobre disputas salariais e divergências criativas que, por vezes, dificultavam a relação laboral entre os dois. Numa entrevista, confessou: "Senti-me insultada por ser sua colega de elenco numa série de sucesso. Não queria explorar ninguém, mas esperava receber um salário." Revelou ainda que Landon afirmou em tempos que o público não a achava tão popular como ela pensava, o que a deixou extremamente irritada. Embora ambos respeitassem profundamente o trabalho um do outro em muitos aspectos, as suas visões para o programa por vezes entravam em conflito. Apesar dos desafios, a autoridade de Landon era absoluta. Era o coração pulsante da série, escrevendo, produzindo, realizando e atuando com uma intensidade que deixava pouco espaço para descanso. Ele queria que Little House fosse mais do que entretenimento. E essa determinação teve um custo pessoal. Com o passar das temporadas, a linha entre Michael Landon, Hamming e Charles Ingalls, a personagem, começou a esbater-se. Entregou-se tanto ao papel que, no final, os dois se tornaram praticamente inseparáveis. E mesmo enquanto Little House on the Prairie se tornava um dos programas mais icônicos da história da televisão, o próprio Landon travava batalhas pessoais que ninguém conseguia ver. Estas lutas pessoais acabariam por levá-lo a um dos capítulos mais dolorosos da sua vida: as sombras por detrás da fama. Por detrás do seu sorriso fácil e da sua gargalhada característica, a vida de Michael Landon era marcada por uma dor que poucos conheciam. Muito antes de se tornar o pai favorito da América, cresceu no caos, tentando sobreviver num lar que não lhe transmitia segurança. A sua mãe, Peggy, lutava profundamente contra problemas de saúde mental, e essas lutas manifestavam-se frequentemente de formas assustadoras. Landon recordaria mais tarde um episódio terrível que aconteceu mesmo diante dos seus olhos. Aquilo deixou uma marca que nunca desapareceu completamente, e o trauma moldou tudo nele, incluindo a sua motivação para proteger, criar estabilidade e construir mundos onde as famílias encontrassem sempre uma forma de se manterem unidas. Na escola, a vida não era muito mais fácil. Landon sofria de bullying e era humilhado. Trazia um segredo que o atormentava há anos: a sua luta contra a enurese noturna, mesmo na adolescência. A vergonha que sentia era insuportável, e o ridículo dos colegas só aprofundava o seu isolamento. Esta experiência tornou-se a base para o seu filme semi-autobiográfico, The Loneliest Runner, O Corredor Mais Solitário, onde expôs estas memórias de uma forma que finalmente lhes deu sentido. No filme, um rapaz corre para escapar à dor, uma metáfora para o próprio Landon, que passaria o resto da sua vida a fugir dos fantasmas do passado. Quando chegou a Hollywood, não tinha fama, fortuna ou contactos. O que ele tinha era uma determinação quase obsessiva para provar o seu valor. No início, enfrentou uma série de rejeições, pequenos papéis e oportunidades que quase se concretizaram. Os diretores de casting diziam-lhe frequentemente que não era exatamente o que procurava. Não era suficientemente alto, não tinha a aparência robusta necessária, não era o tipo ideal. Mas Landon tinha algo que não conseguiam medir: a presença. Este carisma inegável despontou finalmente quando conseguiu o papel de Little Joe Cartwright em Bonanza. Da noite para o dia, tornou-se um nome conhecido por todos. No entanto, mesmo com o sucesso, aquela sensação de insegurança nunca o abandonou. Tornou-se combustível, a razão pela qual trabalhava mais horas. Escrevia os seus próprios guiões e controlava cada detalhe dos seus projetos.
não estava em busca de fama. Ele estava a tentar construir um mundo onde nunca mais se pudesse sentir impotente, longe dos ecrãs. A vida pessoal de Landon era igualmente complexa. Casou 3 vezes e teve 9 filhos, vários dos quais seguiram os seus passos no mundo do entretenimento. As pessoas próximas descreviam-no como encantador e magnético, mas também irrequieto. Um homem que podia ser profundamente amoroso num momento e emocionalmente distante no seguinte. Exigia lealdade, mas também possuía um sentido de independência que, por vezes, dificultava a proximidade emocional. Ainda assim, para a sua família, era um contador de histórias, um brincalhão e uma força da natureza. O pai que fazia com que tudo parecesse possível. Infelizmente, em abril de 1991, Michael Landon recebeu uma notícia que destruiu esta imagem de invencibilidade. Depois de ter sofrido de fortes dores de cabeça durante as férias, foi-lhe diagnosticado um cancro no pâncreas, uma das formas mais agressivas e implacáveis da doença. Foi um diagnóstico que chocou Hollywood e os seus fãs, mas para aqueles que o conheciam melhor, o choque foi acompanhado de uma frustração familiar. A sua filha, Leslie Landon Matthews, diria mais tarde que o pai sempre evitou os médicos. Era teimoso, convicto de que conseguia superar qualquer coisa com pura força de vontade. Esta mentalidade tinha lhe servido bem na sua carreira, mas desta vez jogou contra ele. Quando os médicos descobriram o cancro, este já se tinha espalhado. Nas semanas seguintes, circularam rumores sobre o que poderia ter causado a sua doença. Alguns especularam que anos de filmagens perto do laboratório nuclear de Santa Susana, um local há muito associado à contaminação radioativa, poderiam ter contribuído para o problema. Outros atribuíram-no à genética ou simplesmente ao azar. O próprio Landon acreditava que o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, que praticou ao longo da vida, poderiam ter contribuído significativamente para a doença. Em maio desse ano, fez a sua última aparição pública no The Tonight Show com Johnny Carson. Foi crua, corajosa e inesquecível. Sentado em frente a Carson, mais magro, mas com o espírito ainda forte, Landon falou abertamente sobre o seu diagnóstico. Contava piadas, sorria com frequência e até troçava dos tabloides pelas suas manchetes exageradas. Prometeu também lutar contra a doença com todas as suas forças. O que impressionou todos os que assistiam não foi a sua doença, mas sim a sua serenidade. Encarou a morte da mesma forma que encarou todos os obstáculos da vida. Com honestidade, humor e uma determinação que fazia acreditar que poderia vencer qualquer adversidade. Infelizmente, apenas 3 meses depois, a 1 de julho de 1991, Michael Landon faleceu na sua casa em Malibu, Califórnia, aos 54 anos. A sua família estava ao seu lado, a sua mulher Cindy, os seus filhos e os seus amigos mais próximos, enquanto o homem que tanto confortou o mundo encontrava finalmente a paz. A notícia da sua morte causou uma onda de tristeza em Hollywood e em gerações de fãs que cresceram com Little Joe, Charles Ingalls e Jonathan Smith, The Highway to Heaven. Para milhões, foi como perder um familiar, mas mesmo após a morte, Landon deixou um legado que ia para além das suas prestações. Deixou para trás lições de perseverança, bondade e a importância de contar histórias que tocam o coração. E para o elenco e a equipa que caminharam ao seu lado durante quase uma década naquela pequena pradaria, dizer adeus não foi fácil. As suas reações e as homenagens que se seguiram revelaram o quão profundamente Michael Landon impactou a vida de todos os que encontrou. Reações e homenagens do elenco. Quando a notícia da morte de Michael Landon se espalhou, a família de Little House on the Prairie ficou profundamente abalada. Para eles, Landon não era apenas um colega de elenco ou um produtor. Ele era a base de tudo o que tinham construído juntos. Durante anos, fora o primeiro a chegar ao platô, aquele que ditava o ritmo e o ambiente. A pessoa a quem todos recorriam instintivamente quando as coisas se tornavam difíceis. Sem Mel, o mundo de Walnut Grove pareceu subitamente mais vazio, como se a sua luz orientadora se tivesse apagado. Melissa Gilbert, que cresceu ao lado de Landon durante quase uma década, sentiu a perda de uma forma que poucos conseguem compreender. Entrou para o programa ainda criança e foi moldada pela orientação dele durante os seus anos de formação. Landon foi mentor e protetor, dando-lhe apoio quando a fama e a adolescência entraram em choque. A influência dele foi tão profunda que, para ela, perdê-lo foi como perder um membro da família. No Funeral falou sobre o que ele significava para ela e como a força e a bondade dele definiram a sua compreensão da liderança. Numa entrevista posterior, ela disse: "O Michael era o quarterback, certo?
Então ele ditava o tom do que estávamos a fazer. A minha experiência foi única porque eu era o único membro do elenco que convivia regularmente com ele e com a sua família. Passávamos as férias da primavera juntos no Hawaii, sempre no mesmo hotel. Os filhos do Mike estudavam na mesma escola que eu. Eu dormia na casa deles o tempo todo. Eles dormiam na minha casa. Esta declaração deixou claro para todos a profundidade da sua admiração por Landon. Paradine Butler, que interpretou Almanzo Wilder. A morte de Landon deixou também uma marca profunda. Testemunhou em primeira mão a precisão com que Landon trabalhava, a forma como conseguia pegar numa história simples e infundi-la com camadas de significado. Landon tinha um instinto para a emoção humana que poucos realizadores possuíam. Os seus guiões refletiam frequentemente a vida real, fundindo luta e redenção de uma forma que ressoava muito para além do ecrã da televisão. Butler via-o não apenas como um criador, mas como um artista que dominava a linguagem dos sentimentos. Ele disse uma vez: "Acho que as pessoas respeitavam o Michael, mas não acho que ele tivesse o respeito da indústria que merecia." Cativou o público de uma forma profunda e continua a fazê-lo num mundo em constante mudança. Ainda consegue cativar as pessoas porque há verdade no que escreve. Alison Arngrim, recordada por dar vida a Nellie Olson, refletiu sobre a sua complexa, mas respeitosa, relação com ele. Landon era exigente, por vezes inflexível, mas o seu perfeccionismo provinha de um profundo cuidado, mesmo quando surgiam tensões. Era impossível não reconhecer a sinceridade por detrás da sua determinação. Após o seu falecimento, ela apercebeu-se do peso emocional que ele carregava durante aqueles anos, e do quão pessoais muitos dos temas da série eram para ele. A sua capacidade de canalizar a sua própria dor para narrativas poderosas foi, aos seus olhos, o que tornou Little House inesquecível. Nos anos que se seguiram, o elenco encontrou formas de honrar a sua memória. Reuniram-se em diversas ocasiões, principalmente para o podcast Little House 50, onde partilharam memórias dos bastidores e refletiram sobre o quanto Landon tinha influenciado as suas vidas. O que emergiu destas conversas não foi apenas a nostalgia, mas o reconhecimento do quão rara tinha sido a sua influência. Todos os que trabalharam com ele, desde atores a membros da equipe e produtores, falaram sobre como a sua ética de trabalho, compaixão e criatividade deixaram uma marca indelével. Melissa Gilbert costumava comentar que a presença de Landon podia mudar completamente o ambiente de um set de filmagens. Quando ele estava concentrado, todos se concentravam. Quando estava brincalhão, o riso espalhava-se. Tinha uma forma de trazer calma ao caos, de lembrar às pessoas que o que estavam a fazer era importante. A sua liderança não era estridente nem teatral. Emanava de uma confiança serena e de uma crença inabalável no valor de uma boa narrativa. Mesmo décadas depois, o elenco ainda o descrevia como o pilar emocional de A Casa na Pradaria. A sua influência foi muito além dos ecrãs, moldando a forma como abordavam o trabalho, as suas relações e até a sua compreensão de resiliência. A sua morte marcou o fim de uma era, mas também solidificou a sua lenda. As pessoas que melhor o conheceram continuaram a levar os seus ensinamentos avante, e foi esta consciência agridoce de tudo o que deixou para trás que tornou o episódio final da série tão comovente. Quando Little House on the Prairie chegou ao fim, a sensação foi menos de conclusão e mais de despedida, ecoando o espírito do próprio Michael Landon. Uma despedida emocionante. Quando The Last Farewell foi transmitido em 1984, não foi apenas mais um final de série, foi um evento emocional completo. A série que definiu uma geração durante quase uma década estava a chegar ao fim de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Para Michael Landon, não era simplesmente o fim de uma série. Era o fim de um capítulo da sua vida que continha tanto as suas maiores conquistas como os seus mais profundos laços emocionais. A história do episódio final foi uma escolha ousada e comovente. A cidade de Walnut Grove, um local que passou a representar a família, a resiliência e a comunidade, foi subitamente ameaçada por um promotor imobiliário que reivindicava a propriedade legal do terreno. Os moradores, perante a possibilidade de perder tudo o que tinham construído, tomaram uma decisão drástica. Em vez de deixarem que a sua amada cidade fosse tomada, destruíram-na com as suas próprias mãos. Foi chocante, quase impensável. O ato supremo de desafio e de profunda tristeza. Nas cenas finais do episódio, os habitantes de Walnut Grove acenderam os pavios, observando as suas casas e lojas a explodir em nuvens de fumo e fogo. Foi devastador, simbólico e profundamente pessoal.
Cada explosão não era apenas a destruição de um cenário, era a destruição de memórias. A pequena escola, a igreja e as lojas desapareceram em instantes. Os espectadores choraram ao assistir, não só pelas personagens, mas também por si próprios. Estavam a despedir-se de um mundo que parecia real, um mundo que se tornara parte das suas próprias famílias. Michael Landon foi o arquiteto deste final. Escreveu, realizou e interpretou o filme, garantindo que o final de A Casa na Pradaria fosse tão emocionante quanto inesquecível. De muitas maneiras, foi a sua própria despedida das personagens, da história e dos anos que definiram a sua vida. Regressou como Charles Ingalls para guiar os habitantes da cidade nos seus momentos finais, dando ao público um último vislumbre do homem que os guiou durante tanto tempo. Nos bastidores, o ambiente era pesado. Os membros do elenco e da equipa lembraram-se mais tarde que filmar aquelas cenas finais foi surreal, quase como comparecer a um funeral. Havia momentos de riso entre as tomadas, mas o peso do que estava a acontecer era inegável. As explosões, embora cuidadosamente encenadas, carregavam um estranho realismo emocional. Quando a igreja ardeu, não era apenas um cenário a arder, era o fim de algo sagrado. Melissa Gilbert partilhou mais tarde o quão difíceis tinham sido aqueles últimos dias. Ela tinha crescido naqueles sets de filmagem, aprendido a sua arte ali e construído relações para a vida sob a direção de Landon. Ver tudo reduzido a escombros deixou-a abalada. Até Landon, geralmente calmo e sereno, lutou para conter as lágrimas. Para alguém que tinha tanto controle sobre as suas emoções no set de filmagens, era raro vê-lo a descontrolar-se. Mas desta vez foi diferente. Little House on the Prairie não era apenas um programa para ele, era um reflexo de tudo aquilo que valorizava. A família, a perseverança e a decência. Assistir ao fim abrupto da série foi como perder uma parte de si. A decisão de terminar a série de forma tão definitiva não foi inteiramente dele. A NBC cancelou o programa inesperadamente, alegando uma quebra de audiências e mudanças nas prioridades da estação. Landon esperava mais. Tinha planos para mais filmes para a TV que dariam continuidade à história da família Ingalls, mas a decisão da estação deixou-lhe pouca margem para negociações. Em vez de deixar a série desaparecer silenciosamente, optou por lhe dar uma despedida à altura do seu legado. Se tivesse de terminar, terminaria nos seus termos. Quando o episódio final foi para o ar, o público ficou atônito. Ninguém esperava que Little House on the Prairie, uma série conhecida pela sua ternura e lições de moral, terminasse com explosões. Mas, na mente de Landon, fazia todo o sentido. A destruição não tinha a ver com violência ou espetáculo, mas sim com emoção. Simbolizava a perda, a mudança e a dolorosa verdade de que até as coisas mais queridas acabam por desaparecer. A decisão dos residentes de destruir Walnut Grove, em vez de a ver corrompida, refletia os valores essenciais da série: orgulho, independência e dignidade. Inicialmente, as críticas foram divididas. Alguns consideraram o episódio melodramático, até mesmo excessivo. Outros viram-no como uma das despedidas mais impactantes da história da televisão. Para os fãs que acompanharam a família Ingalls desde o início, foi devastador. Mas sincero, a vida nem sempre acaba bem. Por vezes, acaba em tragédia, com sofrimento e com a coragem de partir. Nos anos que se seguiram, The Last Farewell tornou-se um estudo de caso sobre como encerrar uma série querida com significado. Não foi concebido para agradar a todos, mas sim para emocionar as pessoas. Essa era a genialidade de Landon. Entendia que uma boa narrativa nem sempre se tratava de conforto, mas sim de verdade. Atrás das câmeras, Landon assistiu ao desenrolar da cena final com um misto de orgulho e tristeza. Sabia que tinha cumprido o seu objetivo, dar à série um final inesquecível. Mas, à medida que a poeira assentava e as últimas brasas se apagavam, também se apercebeu de algo mais profundo. A Casa na Pradaria tinha sido mais do que um marco na sua carreira. Tinha sido o seu percurso pessoal e a sua forma de reconciliar a dor da sua própria infância com o amor e a família que tanto ansiava. Quando as câmeras pararam de gravar, o elenco reuniu-se pela última vez no cenário vazio. Havia silêncio. Aquele tipo de silêncio que só surge quando algo verdadeiramente significativo chega ao fim. Landon estava entre eles, rodeado pelos restos de uma cidade que tinha construído e destruído com as suas próprias mãos. Tinha contado as suas histórias, guiado as suas emoções e moldado as suas memórias. Agora, estava a deixar tudo para trás. E enquanto a equipa arrumava as suas coisas e a pradaria voltava a ficar silenciosa, Landon afastou-se de Walnut Grove, encerrando um capítulo profundamente pessoal da sua vida.
Mesmo seguindo em frente, o espírito daquela pequena cidade e tudo o que ela representava acompanhá-lo-ia no próximo e último ato da sua vida. A vida depois de A Casa na Pradaria. Após o final de A Casa na Pradaria, Michael Landon não abrandou o ritmo nem por um instante. Continuou a moldar histórias sobre família, resiliência e fé, mas através de uma perspectiva totalmente nova. Em 1984, poucos meses depois de se ter despedido de Walnut Grove, Landon apresentou ao mundo Highway to Heaven. Na série, interpretou Jonathan Smith, um anjo enviado à Terra para ajudar as pessoas a reencontrarem a esperança. Era um papel que lhe assentava como uma luva. Jonathan não era uma figura extravagante ou etérea. Era humilde, compassivo e profundamente humano, tal como Charles Ingalls antes dele. Através de Jonathan, Landon explorou mais uma vez o que sempre motivou a sua narrativa: as batalhas silenciosas das pessoas comuns e o poder redentor da bondade. Highway to Heaven não era apenas mais um drama televisivo. Era uma viagem espiritual disfarçada de série semanal. Landon usou a série para abordar temas que a televisão convencional evitava frequentemente, como o luto, a deficiência, o vício e o perdão. Cada episódio transportava uma mensagem moral, não de forma moralista, mas com ternura e sinceridade. Compreendia que o público ansiava por histórias que o fizessem sentir algo real, e foi exatamente isso que ofereceu. A série teve 5 temporadas, conquistando índices de audiência estáveis e uma base de fãs leais. Os fãs que cresceram a ver Little House on the Prairie encontraram conforto no estilo narrativo familiar de Landon. O seu colega de elenco e amigo próximo, Victor French, que também participou em Little House on the Prairie, partilhava a visão de Landon sobre a televisão como uma ferramenta de cura. Juntos, criaram uma parceria que parecia natural. A química entre eles no ecrã refletia a amizade que tinham na vida real, e o público conseguia sentir essa ligação. Mesmo atrás das câmeras, Landon manteve a sua reputação de intensidade e precisão. Realizou e escreveu muitos dos episódios pessoalmente, garantindo que cada história refletia a sua visão. Os colegas comentavam frequentemente a sua ética de trabalho e como parecia trabalhar com uma energia inesgotável, permanecendo no set muito depois de os outros já terem saído. Para ele, contar histórias não era apenas uma profissão, era um propósito. Para além de Highway to Heaven, Landon continuou a explorar projetos que refletiam as suas experiências pessoais. Realizou Us, em 1991, um telefilme que tinha como objetivo lançar uma nova série. A história girava em torno de um ex-presidiário que tentava reconstruir a sua vida após uma detenção injusta, outro reflexo do fascínio de Landon pela redenção e pelas segundas oportunidades. Era para ser o seu próximo grande capítulo na televisão. Mas o destino tinha outros planos. Mesmo com o surgimento de problemas de saúde, Landon manteve-se empenhado no seu trabalho. Continuou a desenvolver novas ideias, a assistir às filmagens e a criar histórias que inspiravam as pessoas a acreditar na bondade, até ao seu trágico diagnóstico e falecimento. Até ao fim, a vida de Landon foi marcada pela compaixão, coragem e um otimismo inabalável. Acreditava que a televisão podia fazer mais do que entreter. Podia curar, inspirar e lembrar as pessoas da sua própria capacidade para o bem. E muito depois de ele ter deixado o ecrã, as lições que transmitiu através de personagens como Charles Ingalls e Jonathan Smith continuaram a viver, silenciosamente, poderosamente e para sempre. O que achou do episódio final de Os Pioneiros? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no link para o próximo vídeo e subscrever o nosso canal para receber mais novidades.